Hoje, no Cantinho da Fé, eu vou falar sobre um atributo essencial que todos nós devemos ter. Nós estamos vivendo, infelizmente e novamente, num tempo de pandemia. Nós olhamos para as televisões e os noticiários, vemos que há uma epidemia da Covid-19, da gripe, os prontos-socorros, todos eles lotados, ausência de testes. E eu queria passar para você hoje uma mensagem que tocou muito meu coração. E essa mensagem, eu sempre falo para todos aqueles que vêm na minha casa. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me sustentam. Isso é o Salmo 23. E qual é o ingrediente que me faz levantar todos os dias, trabalhar, coordenar curso, gravar a aula, muitas vezes passar por dificuldades financeiras, muitas vezes até por enfermidades? O ingrediente que me mantém de pé é a fé. E eu, pesquisando sobre a fé, Jesus, ele falava que o Espírito de Deus é como o vento, que você não vê o vento de onde vem, para onde vai, mas sabe que ele existe. E a fé é igual ao sinal do Wi-Fi. Você não vê o sinal do Wi-Fi, mas você sabe que ele existe, porque o teu telefone e o teu computador, eles se conectam automaticamente. E para se conectar com Deus, o Wi-Fi necessário é a fé. E Jesus, ele ensinava muito sobre a fé. E no Cantinho da Fé de hoje, eu destaquei uma passagem que se encontra em Mateus 17, versículo 20. Um pai vai até Jesus, falando que os discípulos não conseguiam expulsar um demônio que estava no seu filho. E o Jesus disse o seguinte: gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Tragam o menino aqui. E Jesus deu uma ordem e o espírito impuro saiu. E os discípulos ficaram curiosos, porque que eles não conseguiam expulsar aquele demônio. E Jesus responde: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês isso. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte: saia daqui e vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só sai, ou só pode ser expulso com oração e jejum. Então, a minha interpretação que eu faço do versículo 20 é sobre o tamanho da nossa fé. Ela é tão minúscula, tão minúscula, tão minúscula, que é menor que um grão de mostarda. E se nós começarmos a cultivar a nossa fé, a gente vai falar para as montanhas moverem-se. E o que são essas montanhas? São os nossos problemas, são as nossas dificuldades, são as nossas incertezas, são os nossos medos. Jesus, Deus está lá e eu estou aqui. E eu preciso me conectar com Jesus. E para me conectar com Jesus, eu vou precisar de um aparelho,
Vou precisar de um meio. E qual é esse meio? Qual é esse Wi-Fi? É a fé. Porque se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar para as dificuldades: mova-se daqui para lá e elas vão se mover. E se você tiver com dificuldades, medos, traumas, ansiedades, depressão, Silas e Paulo estavam presos. Ao invés deles reclamarem da situação, eles oraram e cantavam a Deus. Qual foi o resultado? As cadeias foram destruídas e eles foram libertos. E ao invés de reclamar, a gente pode fazer uma coisinha bem simples: tirar o rei. A gente clamar a Deus por ajuda, por amparo. E, sobretudo, agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Um grande beijo a vocês e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe e os proteja. Lembre-se, o teu Wi-Fi é a fé. Bom dia, meu amigo, minha amiga, meus seguidores do canal, a você aí que está acompanhando a nossa aula, mas ainda não se inscreveu no canal. Peço a você que se inscreva e faça com que o nosso canal cresça. Hoje eu estou com a camisa do Manchester United, em homenagem ao maior jogador do mundo, que se chama Cristiano Ronaldo e que é português. E sendo português e eu de sangue português, farei essa homenagem ao nosso querido Cristiano Ronaldo. O tema da aula de hoje é mais voltado para os advogados e para aqueles que vão prestar concurso. Eu escolhi um tema que eu acho muito relevante e que muitos advogados cometem algum erro quando peticionam nessa situação. Nós vamos falar sobre o recurso de apelação das sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri. Como todos nós sabemos, o procedimento do júri ele é um procedimento bifásico, ou seja, ele tem uma fase que corre perante o juiz de direito, que é o chamado juízo de admissibilidade da acusação, e que termina com a sentença chamada de sentença de pronúncia. Aqui vai a primeira dica para quem vai prestar exame de ordem ou concurso público. O recurso cabível contra a sentença de pronúncia é o recurso em sentido estrito. Em segundo lugar, nós temos outras sentenças que podem ser proferidas pelo Tribunal do Júri, que são as sentenças de absolvição sumária, as sentenças de desclassificação e as sentenças de impronúncia. Para que haja a pronúncia, necessário se faz a presença de prova da materialidade do crime e indícios da autoria do crime. Uma vez pronunciado o réu, ele será submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular, por força da Constituição Federal, que determina que os crimes dolosos contra a vida sejam submetidos ao Tribunal do Júri, que são os crimes de homicídio, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio e o crime de aborto
e todos os crimes a ele conexos. Quando falamos da impronúncia, a impronúncia é a não pronúncia. E a não pronúncia, ela vai ocorrer quando estão ausentes a prova da materialidade e a ausência de indícios mínimos de autoria. Neste caso, quando a gente está em dúvida se é o recurso de apelação ou se é o recurso em sentido estrito, nós temos que sempre colocar em nossa mente que o artigo 581 ele é ou ele possui um rol taxativo. E sendo um rol taxativo, não há no 581 a figura da impronúncia. Portanto, contra a sentença de impronúncia, o recurso cabível é a apelação. Quando o juiz absolve o réu liminarmente, ou seja, ele entende presentes os requisitos da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular do direito, o recurso também é o recurso de apelação por ausência de previsão legal no artigo 581. Né? Qual é a diferença, então, professor, entre a impronúncia e a absolvição sumária? Uma vez absolvido sumariamente e transitado em julgado a decisão que o absolve sumariamente, o processo é encerrado. Já a impronúncia, ela encerra um juízo provisório. Por quê? Porque se houverem provas da impronúncia, provas de autoria e de materialidade, o processo pode ser reaberto. Essa também é uma pergunta de concurso. Qual é a diferença entre a impronúncia e a absolvição sumária? A impronúncia permite a reabertura do processo, ao passo que a absolvição sumária não. E por fim nós temos a desclassificação. E desclassificação e desqualificação nós temos uma diferença técnica. A desclassificação ocorre quando eu tenho um crime maior e esse crime é considerado pela sentença ou ele é desclassificado para uma figura menor, por exemplo, de homicídio doloso para homicídio culposo. E nós temos a desqualificação. A desqualificação ocorre quando é afastada alguma qualificadora presente, por exemplo, no crime de homicídio, como motivo fútil, motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, etc. Feitas essas considerações, vamos supor que ocorreu o plenário do júri e durante a ocorrência do plenário do júri, o juiz, sempre atento à decisão soberana dos jurados, condena o réu. E muitos advogados, né, e até mesmo estudantes, né, acham que dessa decisão não cabe recurso por força do dispositivo constitucional que as decisões do tribunal do júri são soberanas. Isso é relativo. O recurso cabível contra as decisões proferidas na segunda fase do julgamento pelo plenário do júri é o recurso de apelação. Como eu sempre ensino os meus alunos, o recurso de apelação ele pode ser subdividido em duas partes. A primeira parte é chamada petição de interposição, onde o advogado ele informa ao juiz que deseja recorrer daquela decisão. O prazo para se interpor o recurso de apelação é de 5 dias. Uma vez protocolado o recurso,
Este vai até o magistrado, que decide se vai receber ou não o recurso de apelação. Essa decisão do juiz é uma decisão interlocutória, ou seja, ela não encerra julgamento de mérito. E assim sendo, se o juiz indeferir o recurso de apelação, o recurso contra essa decisão que indeferiu o recurso de apelação é também o recurso em sentido estrito. Uma vez deferido, ou aceito, ou recebido o recurso de apelação, o juiz abre prazo de 8 dias para que o recorrente apresente as suas razões de apelação. Então, a primeira peça é chamada de interposição e a segunda peça é chamada de razões do recurso de apelação. O recurso de apelação ele tem efeitos. O primeiro efeito é o efeito devolutivo. O segundo efeito é o efeito suspensivo. E o terceiro efeito é o efeito extensivo. O efeito extensivo é aquele em que a decisão favorável se estende aos corréus, mesmo que eles não tenham recorrido da decisão. E o ponto crucial da aula de hoje é o que se pedir no recurso de apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. Eu vou começar dizendo o que não pedir. Jamais peça no seu recurso de apelação das sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri a absolvição do réu. Isso é um erro de natureza gravíssima. Por quê? Porque a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e não do Tribunal de Justiça. E os motivos para se recorrer de uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri são previstas no artigo 593, inciso 3º. E basicamente diz o seguinte: das decisões do Tribunal do Júri, primeiro, a. quando houver nulidade posterior à pronúncia. Lembrem-se que as nulidades elas podem ser absolutas, quando ferem texto constitucional, sendo absolutas elas são insanáveis e elas podem ser alegadas a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição e geralmente se ligam a violações do texto constitucional. A segunda nulidade que pode ocorrer é a nulidade relativa. E a nulidade relativa segue um princípio do Código, que é um princípio francês, do pas de nullité sans griffe, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Então, toda vez que o colega ou a colega estiver fazendo um júri e detectar a nulidade no julgamento do júri, ele deve imediatamente pedir para que o juiz conste essa nulidade em ata para posteriormente alegá-la em preliminar do recurso de apelação. O segundo motivo é quando a decisão do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. É muito difícil isso acontecer, mesmo porque o juiz ele fica preso, né, à lei e fica preso também à decisão dos jurados. Os casos mais frequentes são os que virão a seguir. Quando houver erro ou injustiça
no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E o mais comum, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Quando nós recorremos da decisão do tribunal do júri, nós podemos pedir duas coisas ou dois pedidos. O primeiro pedido seria em relação à dosimetria da pena, pedir a redução da dosimetria da pena. E o segundo pedido seria a realização de um novo julgamento pelo tribunal do júri. Esses são os dois pedidos mais corretos que devem ser feitos no recurso de apelação das sentenças do júri. Primeiro, a anulação do julgamento e a segunda, a redução da pena ou da medida de segurança. Posso fazer isso de forma acumulativamente, de forma acumulada? Pode. Não há problema nenhum, mesmo porque os pedidos eles não possuem a questão de não poderem ser cumulados. Quando a gente lê o Código de Processo Penal, nós precisamos ficar atentos. E essa questão eu discuti com um amigo meu, um advogado já experiente, membro que foi do exame da ordem, quando o exame da ordem era corrigido nas subseções, e esse problema foi apresentado. E um candidato acabou pedindo absolvição e a prova acabou sendo zerada, justamente por essa situação. Quando a gente olha atentamente o Código de Processo Penal, a gente vê o parágrafo 2º do artigo 593, que tem a seguinte dicção: interposta a apelação com fundamento no número 3C, ou seja, quando houver erro ou injustiça no tocante à pena ou medida de segurança, o tribunal ad quem, ou seja, o Tribunal de Justiça, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Portanto, o pedido seria a retificação da pena ou da medida de segurança. Quando se fundar no na linha D, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, ou ocorrer alguma nulidade no julgamento devidamente reconhecida pelo tribunal, se a apelação se fundar no número 3D deste artigo e o tribunal se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Então, o que se pede no recurso de apelação seria um novo julgamento. Mas a parte final que é interessante. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Vou dar um exemplo didático. Eu faço um tribunal do júri, alego a legítima defesa é afastada pelo conselho de sentença, eu recorro através do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça dá provimento ao meu recurso, sujeita o réu a novo julgamento e, com novos jurados, novamente a legítima defesa é rechaçada. Posso recorrer, professor? Pode. Você pode usar qualquer outro argumento, desde que não seja a legítima defesa. Por isso que no fórum que se fala, comumente, que não se tem 2 julgamentos do júri ou 3 julgamentos do júri pelo mesmo motivo. Quando nós falamos da apelação do tribunal do júri, uma questão ela me vem à mente.
Se o réu foi condenado a uma pena de 16 anos e essa decisão é anulada e ele é submetido a novo julgamento, a pena do segundo julgamento ela poderia ser maior que a pena do primeiro julgamento? Essa é uma questão muito debatida na doutrina, na jurisprudência, e é também uma questão de concurso perguntada na fase oral do Ministério Público, o que é reformatio impejus indireta. A reformatio impejus indireta é aquela que ocorre quando uma sentença é proferida, uma pena é aplicada, essa pena ou essa decisão é anulada pelo tribunal, volta para o magistrado proferir nova decisão. Segundo a jurisprudência e os entendimentos pátrios, a pena do segundo julgamento não pode ser superior à do primeiro julgamento. Uma decisão, uma jurisprudência, particularmente eu tenho minha opinião contrária a essa posição, porque eu entendo que se o julgamento foi anulado, ele não existe mais. E se ele não existe mais, nada impede ao magistrado de proferir uma decisão com pena maior. Porque se uma decisão foi anulada, essa decisão anulada não existe mais, não produz efeitos, e, consequentemente, não produzindo efeitos, a pena do segundo julgamento, na minha concepção, poderia ser maior. Mas a jurisprudência caminha e partilha em sentido contrário, no sentido de que a pena do segundo julgamento não pode ser superior à do primeiro julgamento. Então, tentando fazer aí um organograma, decisão do júri, proferida, prazo de 5 dias, petição de interposição do recurso de apelação, recebimento do recurso de apelação, razões do recurso de apelação do tribunal do júri. Pedidos: anulação do julgamento, retificação da pena aplicada. Uma vez apresentadas as razões, os autos vão ao Ministério Público, que apresenta a sua resposta ao recurso de apelação, que é ou que são as contrarrazões ao recurso de apelação. Uma vez apresentadas as razões e as contrarrazões do recurso de apelação, os autos são enviados ao Tribunal de Justiça. Muitos advogados utilizam-se do artigo 600. E o artigo 600, ele tem um pormenor, que é o parágrafo 4º. E é um expediente usado por muitos colegas, que é o de apresentar as razões quando o processo chega no tribunal. Então ele faz a petição de interposição do recurso de apelação e um parágrafozinho. Informa ao juízo que as razões do recurso de apelação serão apresentadas ao Tribunal de Justiça, conforme dispõe o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Aí o que acontece? O Tribunal de Justiça, ao receber o recurso, intima o advogado a apresentar as razões do recurso em segundo grau. Qual a vantagem disso? Evita 2 pareceres do Ministério Público. O primeiro nas contrarrazões e o segundo no parecer quando o processo chega no tribunal. Então, quando falamos de apelação do Tribunal do Júri, efeitos devolutivo, suspensivo e extensivo, não se pedir jamais a absolvição do réu, e sim que a pena seja diminuída ou que seja feito um novo julgamento,
Havendo novo julgamento com o mesmo resultado do julgamento anterior, não se admite segunda apelação pelo mesmo motivo. Portanto, eu posso apelar, mas eu não posso alegar o motivo ensejador da anulação do julgamento. E, finalmente, a questão da reformatio impejus, no segundo julgamento, a pena aplicada não pode ser superior à pena fixada no primeiro julgamento. Para mais esclarecimentos, eu vou deixar também no vídeo o livro que eu publiquei pela editora Habermas, Estudos Esquematizados de Direito Processual Penal, onde tive a oportunidade de escrever esse livro, onde eu falo sobre a doutrina, trago a jurisprudência, questões de exame de ordem e peças práticas, para servir tanto na vida profissional do advogado, como também para aqueles que vão prestar concurso e exame de ordem. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, um grande beijo, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Beijo no coração de cada um de vocês e que Deus sempre os proteja e sempre os abençoe.